Já faz algumas semanas que estive aqui refletindo com vocês sobre o tempo e sobre a brevidade de nossa vida humana. Eu citava o poeta Mário Quintana e seu poema sobre o tempo, em que ele diz: "A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, quando se vê, já é sexta-feira, quando se vê, já é Natal, quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor de nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas." É um belíssimo poema que nos faz refletir sobre a brevidade de nossa vida e sobre o tanto de tempo que perdemos com coisas ou situações que apenas nos roubarão a oportunidade de viver melhor. Eu também relembrei na ocasião aqui o belíssimo texto de Santa Teresinha do Menino Jesus, que a respeito da brevidade da vida e a brevidade do tempo, ela escrevia: "Minha vida é um instante, um brevíssimo segundo. Um dia só que passa e amanhã estará ausente. Só tenho para amar-te, ó meu Deus, neste mundo, o momento presente." Às vezes nos esquecemos dessa verdade. A vida é um instante, um brevíssimo segundo. Sim, diante dos últimos acontecimentos em nosso país, a primeira conclusão a que chegamos é esta: a vida é um brevíssimo segundo. Quando a gente vê, ela se foi. Aqueles garotos do Flamengo tinham muitos sonhos que agora estão interrompidos. Foram dormir sonhando um futuro para si e para suas famílias e não tiveram tempo de tornar real cada um dos seus sonhos. Naquela tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, que ceifou tantas vidas, dentre tantas outras vítimas, aqueles funcionários que trabalhavam na barragem no momento da tragédia não faziam ideia de que aquele momento seria o último de suas vidas. De repente, o chão desaparece, tudo se transforma em lama e morte. Não tiveram mais tempo. A vida desaparece num instante, num brevíssimo segundo. O jornalista Ricardo Boechat voou de helicóptero tantas outras vezes. Comentou e ajudou no debate sobre as tragédias criminosas de Brumadinho e do Flamengo. E agora ele mesmo tem sua vida e seus planos interrompidos, no voo que ele não imaginava que seria o último. Nós lamentamos e pedimos a Deus por todas essas almas, por essas vítimas de acidentes ou de crimes. Agora, todos nós nos preparamos para viver e podemos às vezes ter a falsa impressão de que o fim chegará apenas para os outros. Se é necessário e exigente nos prepararmos para a vida, em vivermos bem a vida que recebemos de Deus, faz-se ainda mais necessário nos prepararmos para a morte. Sim, não podemos nos enganar e nem precisamos entrar em desespero com isso. A morte é uma condição humana pela qual todos havemos de passar. Não sabemos a hora em que ela acontecerá, mas sabemos que mais cedo ou mais tarde ela chegará. Nesse tempo de tristeza, em que perdemos pessoas tão queridas e admiradas por seus trabalhos, temos a possibilidade de fazermos nossa reflexão pessoal. Afinal, talvez este momento seja a última chance que temos de viver uma vida repleta de sentido. O tempo perdido não será recuperado. As disputas aguerridas em que entramos uns com os outros e que nos afastam das pessoas se configurarão em inutilidade quando a morte chegar. As nossas conquistas e glórias, pelas quais passamos por cima de tudo às vezes, elas permanecerão apenas na memória ou na frieza de documentos que serão lidos por algumas poucas pessoas.
ou talvez até destruídos em algum novo desastre. Talvez num futuro distante ainda tenha alguém que se lembre de mim e de meus feitos, mas a verdade é que tudo vai passar. A verdade é que estamos de passagem por esta vida. Deus deu sentido à minha vida. É em Deus que eu busco também o sentido para a minha morte. Eu quero a vida, mas sei que um dia me encontrarei com a morte. Enquanto a morte não chega, procuro acolher com responsabilidade o dom de viver, sabendo que a vida é um instante, um brevíssimo segundo.